Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de artes, como eu tinha falado para vocês lá no WhatsApp, né, no grupo de vocês, hoje a aula seria sobre a história do teatro. Só que a história do teatro é muito longa e nesse vídeo eu coloquei ela bem resumida, certo? Então, vai falar sobre a história do teatro bem resumido, passando pela pré-história, passando pela antiguidade, pelo teatro grego, pelo teatro romano. Vai falar o teatro na Idade Média, o teatro no Renascimento, Romantismo, Realismo e Naturalismo, o teatro no século XX e o teatro nos dias de hoje. Então, é uma linha do tempo desde a pré-história até os dias atuais. Então, é bem resumido. O vídeo é bem bacana. Tá bem resumido, como eu falei para vocês, essa história. Então, o que é que eu quero que vocês façam aí assistindo o vídeo? Como vai aparecer cada fase do teatro, né, na linha do tempo, eu quero que vocês vão fazendo um pequeno resumo, colocando algo que vocês acharam de interessante em cada período da história do teatro. Então, o primeiro é o teatro na pré-história. Você vai colocar lá pré-história e vai colocar alguma observação de algo que você achou interessante. Próximo, teatro na antiguidade. Vai falar um pouquinho sobre o teatro na antiguidade e você vai anotar algo que você achou interessante. Você vai fazer um resumo do vídeo. Não precisa ser muito grande, em cada período não precisa você escrever muita coisa, só aquilo que lhe chamou mais a atenção, certo? Então, vocês têm até terça-feira que vem para estar postando ou enviando para mim no WhatsApp, pode ser também, esse resumo desse vídeo em cada etapa da história do teatro, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando no PV e bons estudos e boa aula aí para vocês. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade, e por meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava seus deuses. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. Provavelmente, nasceu junto com a curiosidade do homem desde o tempo das cavernas. De tanto observar os animais, acabou conseguindo imitar esses bichos para se aproximar deles sem ser visto numa caçada, por exemplo. Depois, o homem desta época deve ter encenado essa caça para seus companheiros para contar a eles como foi, já que não existia ainda linguagem como a gente conhece hoje. Isso era teatro, mas ainda não era espetáculo. Quem vai assistir a peças, muitas vezes engraçadas hoje em dia, talvez nem imagine que o teatro há muito tempo era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem longe da sua comunidade. Estes rituais envolviam cantos, danças e encenações de histórias dos deuses que assim deveriam ficar felizes com a homenagem e ser piedosos com os homens. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos como as dionisíacas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e do teatro. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores. Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso,
as peças eram encenadas com grandes máscaras. Foi na Grécia que surgiu a dramaturgia com Téspis, que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando o ofício do ator. Também na Grécia Antiga surgiram dois gêneros do teatro, a tragédia e a comédia, as clássicas máscaras de sorriso e tristeza. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero, eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Os autores de tragédia grega mais famosos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ao contrário da tragédia, na comédia grega, as histórias visavam o riso do espectador. Eram formas engraçadas de perceber a vida, chamando-as de sátiras. Um grande autor de comédia grega foi Aristófanes. Todos esses autores influenciaram muito o teatro que veio depois, e suas peças são encenadas até hoje. O teatro romano não é um reflexo do teatro grego. Eles importam a cultura grega, porém tinham seu próprio estilo. O teatro romano perde o caráter de sagrado e visa a diversão e ao prazer. A comédia toma lugar da tragédia. Os espetáculos de circo romanos eram violentos, se baseavam em competições entre os homens e os cristãos, aos quais eram sacrificados publicamente. Período de intensa atividade católica. Durante as missas eram representadas passagens da Bíblia. Porém, as autoridades católicas, com medo da perda do caráter sagrado da missa, proibiram as exibições e as peças foram para as praças públicas. Também na Idade Média, surgem as comédias bufas, com temas políticos e sociais, e a farsa, com o uso de estereótipos que ironizavam acontecimentos do dia a dia. Aparecem os saltimbancos, companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. Na Itália, no final da Idade Média e início do Renascimento, surgiu a comédia dell'arte, que se baseava em espetáculos teatrais populares apresentados nas ruas, com textos improvisados e personagens de destaques, como Arlequim, Pierrot e Colombina. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época, pois apreciava muitos espetáculos populares. Contava com a ajuda de alguns dramaturgos ingleses para contar a história de seus heróis, reforçando o sentimento do nacionalismo. O principal deles era William Shakespeare, que também idealizou e construiu o mais famoso teatro inglês, o Globe. Também vale destacar o francês Molière, patrono dos atores franceses. Molière foi um comediógrafo, ou seja, se dedicou a escrever comédias e, em suas histórias, explorava as fraquezas e ridículos do ser humano. Nos séculos XVIII e XIX, a Europa teve várias revoluções. Nesse período, a burguesia tem uma ascensão e o teatro sofre influências. O drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve. O foco do teatro se torna mais individual e não mais social. No romantismo, o teatro revolta-se para o ser humano. As peças falam sobre emoção e surge o melodrama. Liberdade, fraternidade e igualdade são os lemas desse período. Até o século XVIII, o teatro era frequentado pelo povo, e essa realidade foi se modificando. A burguesia começou a ser maioria nas plateias e o teatro passou a mostrar as realidades burguesas, com temas como a vida social, o casamento, o dinheiro, entre outras.
As representações também começaram a ser mais naturais, mostrando pessoas comuns, mais próximas da vida real. A partir do realismo e naturalismo, o teatro evolui e se torna um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos, os temas tratados ilustram a realidade social. O teatro, nessa época, trabalha questões políticas e questões que refletem criticamente aspectos da sociedade vigente. Dá para perceber que, com tantas influências, o teatro de hoje é uma arte muito rica. Existe a ópera, o teatro de bonecos, os musicais, o teatro feito em espaços alternativos, dentre outros. Quando apareceu o cinema há mais de 100 anos, muita gente previu o fim do teatro. Falavam que o cinema iria substituí-lo, porque podiam criar histórias com muito mais semelhança com a realidade. Ainda bem que isso não aconteceu. E essa